Boa noite, irmãos. Vamos começar. Vou começar pedindo a bênção do Senhor, fazendo uma oração, uma breve oração. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que podemos estudar a tua palavra e juntos, como irmãos, podermos ser edificados pela tua palavra. Nós agradecemos a ti pela tua providência em nos dar esses recursos e que assim nós possamos usá-los para a edificação da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, pela a bênção que o Senhor deu à criação, a bênção que o Senhor nos deu como criaturas do Senhor, seres humanos, que recebem do Senhor a inteligência e a capacidade de criar esses recursos. Te agradecemos pelo bom uso deles, te agradecemos pela tua direção e nos dá-los em nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema que aparentemente parece ser um tema bem... Dependendo da maneira como você estiver entendendo o tema também. Talvez alguns estejam entendendo esse tema como se tratando do ministério pastoral. Normalmente, quando se fala em ministério, e tem-se em mente logo a ideia de um ministério pastoral. E realmente isso é muito usado. Ou é possível também a gente entender essa palavra, esse entendimento de ministério cristão, não como sendo especificamente falando sobre o trabalho de um pastor, mas o ministério como sendo o ministério cristão em geral, o trabalho do cristão em geral. E a proposta desse tema é exatamente abordar esse assunto de maneira geral. Não é falar sobre o ministério pastoral. Eu não vou falar aqui sobre o ministério pastoral, sobre o ofício do pastor, sobre os trabalhos pastorais. Eu quero falar hoje sobre os trabalhos ou o chamado do cristão em geral, por assim dizer. O ministério, qual é o ministério do cristão em geral? E vamos tentar falar dentro dessa perspectiva de ter um princípio bíblico que nos rege em relação ao ministério cristão e a aplicação desse princípio. Vamos tentar ver como esse princípio de ministério cristão em geral ele pode ser aplicado. A primeira coisa que eu queria falar, tendo esse tema em mente, é quando tratamos do que nós normalmente ouvimos. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. O que normalmente nós ouvimos em relação ao que o mundo tem a dizer quanto ao comportamento do ser humano e algumas coisas relacionadas a esse tema do ministério cristão. Uma delas um dos pensamentos que a gente pode ver no mundo em geral é que nós precisamos escapar de problemas. Esse é o pensamento em geral das pessoas. E a gente vive, na verdade, a vida crescendo, a vida aprendendo e ouvindo que quanto menos problemas nós tivermos, é melhor. E isso, num certo sentido, é verdade. Nós não queremos problemas, ninguém quer problema e não necessariamente nós precisamos querer ter problemas. A questão não é querer ter problema ou não querer ter problema. A questão é olhar, é ter uma visão de mundo em que problemas são necessariamente coisas ruins. Isso vai afetar a nossa vida cristã, esse tipo de entendimento vai afetar a nossa vida cristã e a maneira como nós estamos olhando para o mundo. A segunda coisa é que nós precisamos, de alguma maneira, fugir das relações humanas que são exigentes. Essa fala é muito comum no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é tão comum no mundo. Por que as pessoas não querem ter filhos hoje? Porque o mundo, de uma maneira geral, fala sobre não ter filhos, ou tenha o mínimo de filhos possível. Porque é exatamente essa ideia de que
filhos, ele vai trazer a você, a sua vida, relações humanas que são exigentes. Os filhos vão exigir de você muita atenção, muito trabalho, esforço. E por isso, quanto menos filhos você tiver, menos esforço você vai fazer na vida e, consequentemente, menos problemas também você vai ter. A união desse pensamento de quanto menos problemas você tiver e quanto mais você escapar dos problemas, esse pensamento vai trazer outro pensamento que tem a ver com os relacionamentos humanos. Que os relacionamentos humanos, em geral, eles exigem de nós mais atenção, mais trabalho e, consequentemente, pode trazer mais problemas. Isso vai se refletir, como eu acabei de falar, na questão dos filhos, vai se refletir também na questão do casamento, porque você não deve se casar, porque você deve viver uma vida mais livre, porque relações humanas, em geral, elas são exigentes e elas podem trazer problemas para a sua vida. Um outro pensamento que está relacionado a esses dois que eu acabei de falar é que nós não devemos abraçar ideais elevados demais. Em geral, as pessoas estão correndo de abraçar ideias fortes que elas precisam defendê-las. E se a gente for para o campo político, digamos assim, a maioria das pessoas, elas não estão interessadas em aprender ou em falar sobre política, porque, na verdade, elas não estão querendo e não estão interessadas em ter ideais para que elas tenham de defender. Isso dá trabalho. Dá trabalho você ter pensamentos, ideais, propostas na sua vida que você tem que defender. Isso dá trabalho. Dá trabalho em você se deparar com pensamentos contrários. Dá trabalho em você se deparar com situações em que você tem que pensar e delimitar mais o seu pensamento, o seu argumento. Dá trabalho para você pensar. Só em você ter que pensar em coisas que você precisa definir e você precisa defender, é uma diferença grande entre você pensar em alguma coisa e você pensar em algo para defender. Então, isso já dá trabalho a você. Nós não queremos trabalho de maneira geral. E não queremos problemas. Não queremos coisas exigentes demais. A consequência disso é que a melhor maneira de as pessoas evitarem problemas, evitarem relacionamentos humanos exigentes e ideais que sejam elevados, é você simplesmente se tornar surdo e cego. É você não tentar ver e não tentar ouvir as coisas. Isso, mais uma vez, acontece de maneira geral. A gente pode entender no campo da política, da religião, em outros campos em que as pessoas elas preferem não enxergar as coisas que estão acontecendo para que elas não tenham a obrigação de interagir com elas. As pessoas preferem viver a rotina do seu dia a dia presas numa rotina em que as impeça de enxergar alguma coisa para que elas possam interagir com ela. Então, elas se mantêm surdos e cegas. É assim, surdas e cegas. É como as pessoas, em geral, estão vivendo nesse mundo. Por isso que as pessoas não pensam. Por que as pessoas não aprendem a pensar? Isso está muito ligado a esses pontos que acabamos de ouvir e, consequentemente, as pessoas estarem cegas e surdas para aquilo que acontece, para aquilo que aparece na sociedade em geral. Em geral, todos esses pensamentos e todo esse comportamento que é uma tentação nós já crescemos ouvindo essas coisas, nós crescemos em lares, somos educados basicamente em coisas como essas e que nós devemos cultivar uma vida pequena. E tão pequena, uma vida tão pequena, que esteja isenta de tantos problemas, de tantas coisas exigentes, coisas elevadas, que o ideal é que essa vida ela caiba apenas nós mesmos. Não a filhos, não a relacionamentos, não a casamentos, não a igreja, não a grupos sociais, não a coisas que possam exigir demais de você. Apenas você precisa viver, trabalhar, estudar e viver uma vida e que no final essa vida vai se resumir a você mesmo. Essa é a grande tentação, eu posso dizer assim.
a grande tentação que vai se contrapor, essa é a minha proposta, vai se contrapor àquilo que nós vamos ver sobre o cristianismo e a vida cristã, o ministério cristão. Mas o que é o ministério cristão? Quando a gente fala sobre ministério cristão, talvez a gente precise definir um pouco mais aqui sobre o que é o ministério cristão. A palavra ministério, ela vem de uma palavra grega que é diakoneo. Esse é um verbo grego. E o verbo que significa servir. Pode ser traduzido para o português como servir. Ministério vem da palavra grega diakoneo, que é um verbo. Na verdade, a palavra é ministrar. Literalmente falando, é ministrar. Ministrar vem do grego diakoneo, que quer dizer servir. A palavra ministério vem do grego diaconia, o mesmo radical, que quer dizer serviço. Essa palavra ela tem um desenvolvimento de uso dessa palavra. Existe um desenvolvimento dela. O uso, inicialmente, como é uma palavra grega, o uso, então, num contexto grego, é um contexto bem específico da maneira como ela se originou e como ela foi usada, é que ela literalmente significa, diakoneo, significa literalmente servir à mesa ou aguardar a mesa. Essa palavra ela nos remete a uma imagem. E qual é a imagem dessa palavra? É a imagem de alguém que está ao lado de uma mesa onde pessoas estão sentadas e essa pessoa está ali pronta para servir aquelas outras pessoas que estão sentadas. Por isso a ideia de estar aguardando a mesa. Você está em pé como um tipo de garçom. Você está em pé ao lado de uma mesa e você está ali disposto e pronto para servir qualquer pessoa que está sentada naquela mesa. Então a palavra diakoneo, que é servir, ela é literalmente falando e etimologicamente falando, a origem dela está ligado ao sentar, ao servir a mesa e aguardar a mesa, estar ao lado, aguardando para poder servir aos outros que estão na mesa. Acontece que essa palavra, como é o normal de muitas palavras em todas as línguas, elas começam com um uso específico e depois elas passam para um uso mais geral, um uso que vai ser mais abrangente. E essa palavra, então, ela adquiriu um significado, ou a palavra ministrar ou ministério, um significado mais amplo que está relacionado a você cuidar do modo ou do acontecimento da vida de alguém. De uma forma bem resumida, ministério significa você cuidar da vida de alguém. É isso que quer dizer, de um modo geral, a palavra ministério ou ministrar. Eu fiz uma busca dessa palavra em alguns dicionários. Eu achei interessante o que esse dicionário de grego ele fala sobre. Ele faz uma comparação entre a palavra ministério, que é diakoneo, ministrar, servir, ou diaconia, ministério, com outra palavra grega que também tem um significado muito semelhante. A palavra douléo. Douléo é a palavra grega que pode significar também servir. Só que você vai ver aí na descrição, na citação, que ele faz uma distinção, uma leve distinção dessas palavras, que é muito interessante para o nosso tópico aqui. Ele diz assim, é um dicionário exegético do Novo Testamento, de grego, e ele diz assim, este grupo de palavras está se referindo à palavra diakoneo, a palavra diaconia, diakoneo, né? Que a gente já viu que é servir e estar à mesa. Este grupo de palavras é distinto de outros termos relacionados ao significado, na medida em que tem a qualidade especial de indicar muito pessoalmente o serviço prestado a outro. Isso ele está tirando de um outro dicionário. Esse Beyer aqui é um outro dicionário. Então, o autor desse dicionário grego, ele está citando outro dicionário, ele está dizendo que
essa palavra ela tem uma distinção de outras palavras que também significam servir. E o que ela traz de mais especial, a palavra ministério, né, que é diaconel, diaconia, essa palavra ela tem um significado especial de indicar que há um serviço pessoal. É algo que está de fato ao lado. É um serviço que tem um tipo de relacionamento pessoal. E aí ele vai dizer assim: especialmente digna de nota é a diferença de significado entre duléu, que é a palavra também para servir, e diaconel, que já vimos que é servir, com os grupos de palavras pertencentes a cada um. As palavras dul vem de duléu, dulos, vem exatamente a raiz que vai gerar o significado de servir. Expressam uma relação de dependência e subordinação do doulos, que é o escravo ou servo, no sentido do Novo Testamento mesmo de escravo, dentro da cultura greco-romana, ao Kyrios, ou seja, ao Senhor. Doulos, ou duléu, é a palavra servir, mas que ela é usada mais dentro de um contexto, ou ela expressa com mais detalhes uma relação, mas uma relação de subordinação e dependência. É servir também, é a mesma coisa, de modo geral é servir, mesma coisa que a palavra ministério, diaconia. Mas esse servir destaca mais, essa palavra ela destaca mais no servir a relação de subordinação e dependência que há entre o Senhor e o escravo. Já diaconel, que é a palavra para ministério, e os seus cognatos, por outro lado, expressam muito mais fortemente a ideia de serviço em nome de alguém. E você então está ali em nome de uma pessoa para servir a outra. E dentro daquele contexto geral, você está ali para cuidar da vida de alguém em nome de outro. Você está servindo e cuidando da vida de alguém em nome de outro. Então, de maneira geral, a gente pode entender essa palavra diaconel ou diaconia, entender essa palavra grega de fato como sendo servir e relacionada, estritamente relacionada a um tipo de relacionamento entre duas pessoas e que uma está sempre pronta a servir a outra, dentro daquele significado que está aguardando a mesa para poder servir. Existe uma passagem no Novo Testamento e essa passagem ela usa essa palavra e a gente pode perguntar então, tendo em mente esse princípio de diaconia ou diaconel, que é servir ao outro e dedicar a sua vida a servir ao outro. Quem é o diáconos? Talvez isso vai tocar um pouco na ideia de quem é o ministro. Dentro desse tema geral, quem é o ministro? E aí nós encontramos essa passagem de Mateus 25, 20, 25 a 28, que diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Só uma pausa aqui. O contexto dessa passagem é de que as mães de alguns dos apóstolos, discípulos, se eu não me engano, Tiago e João, elas foram pedir para que eles, no último dia, sentassem ao lado do Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus exorta elas e diz que, na verdade, não compete a ele, naquele momento, decidir isso, e compete sim ao Pai. E que aquele que quer, de fato, ser o maior, aí vai se encontrar nessa situação que o Senhor Jesus está acabando de falar agora. Ou seja, os governadores dos povos dominam e os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. A palavra aqui é a palavra diaconel. É a palavra exatamente para ministério, ministrar. E quem quiser ser o primeiro entre vós,
será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir da sua vida em resgate por muitos. É até interessante que essa passagem ela traz as duas palavras, a palavra diáconos ou diaconel, no caso a primeira ali onde está grifada é diaconel, e no sentido passivo. Na verdade, literalmente no grego não é o que vos sirva, mas é o diáconos. Essa passagem ela faz a relação entre o diáconos e o doulos. Também cita na segunda parte, quando fala será vosso servo, é doulos, a palavra grega. Isso mostra até que nem sempre a gente vai tomar as palavras exatamente com todo o critério necessário para definir essas palavras. Às vezes são usadas de maneira ampla, de maneira geral. E é exatamente o caso aqui. Doulos e diáconos, que os dois significam servos, mas a gente viu que há uma leve diferença entre essas duas palavras, elas estão sendo usadas aí como se fosse a mesma coisa. O ponto aqui é que o Senhor Jesus está estabelecendo um princípio, o princípio do ministério, o princípio do ministério cristão. E o princípio do ministério cristão, que nós vemos aqui, é que o Senhor Jesus, ele foi quem cumpriu o verdadeiro sentido do que é servir, do que é ministrar, do que é a palavra diaconel, que é servir, ministrar. Quem realmente é o verdadeiro diáconos e quem mostrou o que realmente é servir foi o Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo aqui nessa passagem. É claro que ele está chamando os discípulos para serem também diáconos, ministros, para terem esse ministério cristão. Mas quem mostra qual é o verdadeiro princípio e a prática do que é ministrar e do que é o ministério cristão é o próprio Senhor Jesus. E ele faz isso, por exemplo, o texto fala sobre ele dar a vida dele voluntariamente, à disposição, ele coloca a vida dele à disposição, ele entrega a vida dele por outros. Ou seja, o entregar a vida voluntariamente já é uma parte do conceito do que é um ministério cristão. O complemento para isso é que o Senhor Jesus ele não só deu a vida dele, mas esse dar a vida dele teve sim uma dedicação a outro, não a ele mesmo, mas a outro. Foi o dar a vida para o serviço do outro. E esse dar a vida ao serviço do outro envolveu a abnegação. E você negar-se a si mesmo. Você entregar a vida por alguém é você negar a sua vida para a vida do outro. De maneira geral, esse é o princípio e o conceito de ministério cristão. O ministério cristão nada mais é do que alguém que serve voluntariamente com a sua vida, tendo o outro como foco, servindo ao outro e abdicando de si mesmo. Se a gente puder resumir, digamos que em uma confissão de fé, digamos, fazer um resumo bíblico do que seria um ministério cristão e colocar essa passagem como a passagem do pano de fundo, em linhas gerais seria esse o resumo. É esse o resumo do que está ensinado na passagem de Mateus, capítulo 20. Os cristãos eles são chamados a serem diáconos para servir os outros. Entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem. É assim que o Senhor Jesus está dizendo, ou seja, diferentemente dos outros reis e dos governantes, em que há uma relação entre superior e aquele que não é superior, né, o subordinado, entre vocês, na verdade, é o contrário. Vocês não vão estar esperando que alguém venha servir vocês, como se fosse superior. Isso é um princípio que o apóstolo Paulo coloca depois nas suas cartas. Mas, na verdade, você vai se colocar na posição de servir. E aí ele chama, entre vós será vosso servo. Ou seja, você vai ser servo. Quer ser o maior? Você quer saber o que é um ministério cristão? Seja servo. Esse é um ministério cristão. Tal como o Filho do Homem, exatamente como o Senhor Jesus
foi e é o servo sofredor, o servo rei. Na passagem paralela a essa passagem de Mateus, nós temos Lucas capítulo 22, verso 26, que diz assim: mas vós não sois assim. Isso, mais uma vez, se contrapondo aos reis, governantes e aos seus súditos. Vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Essa é uma ordem do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos e uma instrução a respeito de como nós podemos cultivar o ministério cristão. Esse é o princípio geral do ministério cristão. Mas qual seria uma aplicação para isso? Como a gente poderia trabalhar nesse princípio, tendo uma aplicação em mente para isso? Poderia ter muitas passagens na Bíblia, muitas. Tem muitas passagens na Bíblia que podem mostrar e ilustrar muito bem como a gente pode entender o ministério cristão, esse princípio do ministério cristão na prática. Como é que entendemos a aplicação desse ministério cristão? Mas eu separei uma passagem que está em Lucas, capítulo 10, verso 30, 37. É uma passagem bem conhecida, vocês já conhecem certamente, é conhecida como a parábola do bom samaritano. Eu acredito que essa passagem, junto com outras passagens também, ela pode nos dar uma boa noção na prática, em detalhes, sobre o que é viver o ministério cristão. Vamos ler a passagem primeiro. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém, vou dar uma pausa aqui só para explicar um pouco o contexto da passagem. Aqui é uma relação entre os mandamentos. O Senhor Jesus está sendo questionado pelos fariseus, se não me engano, os saduceus, com respeito à lei. E aí o Senhor Jesus coloca que a lei é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo entendimento, toda sua força, e o seu próximo como a si mesmo. E aí surge então a questão de quem é o próximo. Quem é esse próximo que eu devo amar como a mim mesmo? E aí o Senhor Jesus conta essa parábola, essa história, que é classificada como uma parábola. Então diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Eu acredito que essa passagem seja uma das passagens na Bíblia que mais possa, como uma história, ilustrar o que é o ministério cristão. E tendo já falado sobre os princípios do ministério cristão, eu quero mostrar na prática com essa história que foi criada pelo Senhor Jesus, vale dizer isso. Essa história não parece que é uma história que de fato aconteceu, parece que é uma história que foi criada pelo Senhor Jesus, mas os detalhes aqui do lugar, das pessoas, que tudo foi colocado como uma história criada de modo proposital,
isso tem uma intenção. A descrição aqui, ela não é aleatória, é uma descrição, uma narrativa em que tem uma descrição que é proposital para, de fato, fazer despertar algumas coisas. Primeira coisa que eu acredito que essa passagem vai nos mostrar dentro do ponto de vista do ministério cristão é que ela fala sobre sacrifício. Essa passagem fala sobre sacrifício. A parábola mostra que foi necessário fazer um esforço da parte do samaritano. Foi necessário fazer esse esforço. Ele precisou fazer ele precisou fazer sacrifício. Mas que tipo de sacrifício e de esforço foi necessário que esse samaritano fizesse? Essa passagem, com os detalhes que ela traz, ela vai mostrar alguma coisa sobre por que e como esse samaritano ele se sacrificou. Como é que a gente pode entender esse sacrifício e esforço dele? Primeira coisa é que essa história que foi construída, como eu falei, os detalhes e as descrições que estão nela vai mostrar esse conflito que havia no período do Novo Testamento entre os judeus e os samaritanos. Não foi à toa que o Senhor Jesus ele colocou pessoas aqui a dedo, ou tipos de pessoas escolhidas a dedo, para mostrar essa contraposição, esse contraponto entre judeus e os samaritanos. Se você conhece um pouco da história do período do Novo Testamento, você vai entender que os judeus eles não se davam com os samaritanos. Isso fica bem nítido na conversa que o Senhor Jesus tem com a mulher samaritana em João capítulo 4, que os judeus não se davam com os samaritanos. E a razão disso é de que o Israel foi dividido em duas partes, em norte e sul. E houve as tribos do norte, elas foram invadidas pelos assírios, e na invasão que aconteceu pelos assírios, essas tribos elas acabaram se misturando aos assírios e a outros povos também, inclusive. O que aconteceu é que essas tribos que tinham a capital em Samaria, por isso depois ficaram conhecidos como samaritanos, elas ficaram descaracterizadas como tribos judaicas, como pessoas judias. E por isso os judeus do sul de Judá, especialmente de Judá, que vinha de Jerusalém, Judá e Benjamim, esses judeus eles passaram a não querer aceitar os outros judeus que tinham a capital em Samaria por causa desse evento da mistura racial que havia acontecido com outros povos. Aqui você tem nessa parábola, nessa história contada pelo Senhor Jesus, essa briga. Você tem aqui, o Senhor ele colocou propositalmente para explicar sobre quem é o próximo, ele coloca na história um samaritano que se contrapõe ao fariseu, ao senhor da lei. Há um contraponto aqui. O Senhor Jesus está mostrando exatamente, querendo mostrar aos judeus e tocar nessa ferida. E no caso aqui da história, a maneira como a história é contada, implicitamente, não está explícito aí, não está explícito. Mas implicitamente, por conta exatamente desse propósito do Senhor Jesus, de salientar essa diferença entre judeus e samaritanos, e o Senhor Jesus está querendo ensinar algo sobre isso, está implícito aí que um samaritano e não um judeu, os judeus passaram primeiro, se não me engano, na pessoa do fariseu e na pessoa do escriba. Eles passaram primeiro, o levita. Eles passaram. Então, o judeu que deveria ter ajudado um outro judeu, que estava lá no chão, precisando de ajuda, ele não ajudou. Então, vem um samaritano. E esse samaritano, ele vem e ajuda esse judeu. E o que fica claro aqui é que o Senhor Jesus está mostrando que o que esse samaritano fez, a atitude de amor que ele tomou, envolveu um sacrifício. E envolveu o sacrifício de desconsiderar essa distinção que era feita pelos judeus no primeiro século. Em desconsiderar essa separação, esse muro
que havia entre judeus e samaritanos. E o Senhor Jesus está mostrando que o amor cristão, ele supera isso. O amor, assim como Jesus amou, ele supera essa parede de separação. Ele não coloca essa parede de separação. Isso é semelhante ao que o Novo Testamento vai falar entre judeus e gentios. Que não há essa separação no ministério cristão. Não existe isso. Não existe essa distinção. E o sacrifício aqui, ele é mostrado, ele foi feito dentro da perspectiva de que o samaritano, ele superou isso, ele foi além disso, ele deixou isso de lado, possivelmente, ninguém sabe, vamos supor coisas aqui, um samaritano se aproximar de um judeu para ajudá-lo, cuidar da ferida dele. Talvez um judeu bem ortodoxo nem aceitasse a ajuda daquele samaritano, por ser um impuro. Lendo um pouco para falar sobre esse assunto, eu encontrei alguns comentários de judeus falando sobre samaritanos. Até havia orações de judeus escritas em que eles rogavam para nunca ter que estar ao lado de um samaritano. Rabinos que ensinavam e que nas suas frases, no seu ensino, falava que estar ao lado de um samaritano seria o mesmo que estar ao lado de um porco. Então, para você ter a noção do impacto que o Senhor Jesus está mostrando aqui e de como ele mostra que o amor cristão ele é sacrificial, ele faz sacrifício e ele deixa de lado essas distorções e separações humanas. Essa é a primeira coisa que a gente pode entender aqui como sendo que não seria confortável de maneira nenhuma para esse samaritano ter que ajudar esse judeu. Não seria confortável para ele. E o primeiro desconforto que ele iria se encontrar com isso é o fato de que ele era samaritano e a pessoa a quem ele estava ajudando era um judeu. Alguém que não o aceitava. Se você pode talvez ter a dimensão do que é esse impacto, é você querer ajudar alguém que não te aceita. Talvez você já passou por essa experiência de querer ajudar alguém, você querer demonstrar amor a alguém para alguém que não te aceita. É exatamente isso o sacrifício aqui. A questão aqui também, nessa história, é de que a geografia, a maneira como ela descreve, o Senhor Jesus é bem específico aqui com uma rota. A rota de Jerusalém para Jericó. Os historiadores falam que essa rota, que na verdade era uma rota que, quando tinham as grandes festas, elas eram tomadas, era um caminho que era seguido. As pessoas que iriam adorar em Jerusalém, elas iam por essa rota. E os historiadores falam que há duas coisas sobre essa rota. Uma delas é que, de fato, era um caminho curto, pedregoso, e um caminho não muito fácil, bastante íngreme, inclinado. Não era um caminho muito fácil de você caminhar, de você andar. Então, geograficamente, era um caminho que não facilitava muito bem. E somando-se a isso, é que você parar nesse caminho, as pessoas não costumavam parar nesse caminho, porque era um caminho que ele não era um pouco esquisito. Era uma rota que, exatamente pelo fato de ser um caminho difícil, íngreme, era uma rota que facilitava o esconderijo de salteadores. Tanto é que a história fala de salteadores que assaltaram e espancaram esse homem. Jesus não está inventando uma história, ele está, na verdade, falando coisas que realmente aconteciam exatamente nessa rota. Essa rota que era em direção a Jerusalém para a adoração. Então, não era uma situação confortável no sentido de que era simples. Era um caminho perigoso. Você, nessa circunstância, parar para ajudar alguém, possivelmente seria uma circunstância em que você também seria vítima de alguma coisa, ou poderia ser vítima de alguma coisa. E o texto claramente mostra que era um caminho perigoso, era um lugar perigoso, em que há salteadores, há ladrões,
não é um lugar fácil. Então, até nesse aspecto, a gente vê que houve o sacrifício da parte daquele que amou o próximo, daquele que ajudou, em que ele não mediu esforços, no sentido de que ele não parou para pensar sobre as dificuldades que ele poderia ter naquele caminho. Ele simplesmente viu, e o texto é bem claro, a comparação que o texto faz entre eles e os outros judeus, o fariseu, é de que vê e passa largo, longe. O samaritano não, ele vê e ele vai para perto, ele se achega, ele se aproxima. Ele não mede esforços para isso, apesar de ser um caminho geograficamente difícil e perigoso, ele não mediu esforços para poder ajudar aquele homem. Ele, de fato, se sacrificou nesse caminho perigoso. Uma outra maneira que a gente pode ver aqui de sacrifício é uma coisa muito comum para nós também. Tem a ver com nossos recursos, tem a ver com o nosso tempo, tem a ver com a nossa energia. Quando você para ajudar alguém, você ali está se dispondo a dar do seu tempo, a dar da sua energia e dar dos seus recursos. É o que a passagem claramente mostra. Ele realmente cuidou dele. Ele usou dos seus recursos. Ele parou e intencionalmente o samaritano ele se disponibilizou do seu tempo, do seu recurso e da sua energia de pegar aquele homem, colocar sobre o seu animal, levar para uma hospedaria e ainda deixar tudo o que ele precisava com aquele homem da hospedaria. Isso é um sacrifício dentro do ministério cristão. Esse é o sacrifício. Coisas que nós passamos no dia a dia e que nós não paramos para pensar que essas coisas que exigem de nós o sacrifício, elas fazem parte da nossa vida como cristãos. Lembra da introdução, como eu falei na introdução, dos pensamentos de ter menos problemas, menos relacionamentos, não abraçar tantos ideais tão altos, para que a sua vida possa ser tão pequena que caiba só você mesmo. O ministério cristão ele é exatamente o contrário. Ele vai na direção contrária a isso. O ministério cristão é quando você alarga a sua vida e você está disposto a se sacrificar com o que você tem, com o que você é, para servir ao outro. Não importa se é confortável ou não. Não importa se é perigoso ou não. Não importa se é custoso ou não. Você foi colocado pelo Senhor Jesus Cristo para servir. E servir dessa maneira. Exatamente como o Senhor Jesus fez. Como ele disse, assim como o Filho do Homem. É sacrifício mesmo. Veja o que o apóstolo Paulo, ele fala também sobre isso, uma passagem muito bonita. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. Quando ele diz aqui, vamos ler, você pode ler na passagem aí que está à frente, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 16 em diante. Diz assim, o apóstolo Paulo: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de me gloriar. Ele está criando uma situação, Paulo, aqui, para mostrar até que ponto ele pode ir com esse pensamento. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim.
É exatamente essa situação. Ele está criando hipérboles, coisas que exageros para poder construir o argumento dele. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Veja, essa é a história de ministério cristão do apóstolo Paulo. É assim como o apóstolo Paulo coloca o seu ministério como sendo um ministério cristão. Ou seja, qual é o ministério do apóstolo Paulo? É o ministério do serviço. Ele está aí para servir e servir um ao outro. Ele é, de fato, aquele servo. Uma outra coisa que essa passagem também nos fala é sobre o alvo. Falamos sobre o sacrifício, mas ela também foca e fala um pouco sobre o alvo. Quem foi o alvo de todo esse esforço e sacrifício? Quem foi realmente que recebeu o benefício do sacrifício feito? Não foi a pessoa mesma. Não foi o samaritano. Essa pergunta tem muito a ver com aquilo que nós fazemos no dia a dia e o que nós fazemos entre os irmãos na igreja, fazemos no mundo, no nosso trabalho, tomando como ponto de partida o ministério cristão. Quem é o alvo do meu esforço? Quem é o alvo da minha obra? Quem é o alvo do meu trabalho? Não sou eu mesmo. O ministério cristão diz: eu não sou o alvo do meu próprio esforço. Nós vemos aqui nessa passagem a necessidade do outro, não minha, a necessidade do outro foi quem colocou limites na comodidade. Vamos voltar para a passagem, pensando na passagem, passa o fariseu, passa o outro judeu e passa o samaritano. Os dois primeiros que passaram, eles não sabiam o que era um ministério cristão. Eles não sabiam o que é amar o próximo. Então eles passaram na sua comodidade de não parar e não ajudar. O Senhor Jesus mostra que o samaritano, ele soube o que é amar. E o Senhor Jesus, e nas entrelinhas, está ensinando o que é amar do ponto de vista do ministério cristão. O que é servir? É quando você olha para a necessidade do outro e essa necessidade do outro, ela quebra a sua comodidade. Ou seja, o samaritano se compadeceu dele. Olhou para aquele judeu lá no chão e se compadeceu dele. Não era possível ele continuar a vida, a estrada dele. Simplesmente olhando e passando. Não era possível continuar assim. Ele tinha que realmente ajudar aquele homem. A misericórdia, ela não poderia ser adiada. Ele tinha que exercer misericórdia naquele momento. O que o ministério cristão faz é nos colocar no lugar do outro, porque isso é que quer dizer misericórdia. A palavra misericórdia é você sentir a miséria do coração. Literalmente falando. É sentir a miséria do coração. E você olha para a necessidade do outro e você sente, olhando para a necessidade do outro, não a sua.
mas do outro, você sente a necessidade de ajudar, de servir. E o texto diz, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, colocando sobre o seu próprio animal, levou. Ou seja, a misericórdia não poderia ser adiada. Não podemos adiar a misericórdia. Não podemos adiar o servir. Isso não faz parte da vida do cristão, adiar o serviço. Por causa da comodidade, por causa de si mesmo. Não faz parte do ministério cristão esse tipo de postura. O que o ministério cristão nos ensina é que quando olhamos para a vida do outro, nós a temos em alto preço. Nós temos a vida do outro em alta conta. É você olhar para a pessoa que está ao seu lado, olhar para o irmão que comunga com você, olhar para as pessoas que estão no seu trabalho, em casa, que estão necessitadas. É você olhar para ela e você entender que a vida dela, você a tem em alto preço. O texto ele mostra isso quando ele diz assim que quando o homem, o samaritano, pega aquele judeu que estava lá deitado, ele coloca sobre o seu animal, ele leva para a hospedaria, ele faz questão de deixar tudo o que é necessário para que a vida daquele homem fosse preservada, e ainda diz que se houver algum tipo de gasto na hospedaria, ele iria voltar para pagar. Veja que quem é o alvo dessa pessoa? Para onde estavam os olhos dessa pessoa que o Senhor Jesus está falando aqui? O Senhor Jesus criou essa pessoa para mostrar sobre o que é o amor ao próximo. Para onde estão os olhos dessa pessoa? É que essa pessoa ela tem a outra em alto preço, de maneira que ela se sente responsável por ela. Qualquer coisa que você gastar, pode dizer, coloque na conta que eu venho pagar. Ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Não tinha nenhuma obrigação. Ele não tinha obrigação nem de parar. Do ponto de vista humano, na verdade, ele como samaritano, ele poderia até pensar, eu vou passar mais longe ainda do que aquele fariseu passou, porque eu sou samaritano e ele é judeu. Eu vou passar mais longe. Mas não, ele olhou para aquela pessoa como se fosse um compromisso dela, de fato, o alvo dela. Ou seja, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Temos a vida do outro em alto preço. É assim que nos ensina o ministério cristão. E, por fim, o compromisso. Por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos se sacrificar pelo outro para servir? Por que nós devemos ter o outro como alvo do nosso sacrifício? Por que isso? A resposta é que nós devemos servir, é necessário servir. O contexto dessa passagem, como eu falei, é o contexto dos mandamentos. E diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, verso 27. O Senhor Jesus fala sobre amar a Deus e depois fala sobre amar ao próximo. E isso é uma ordem do Senhor Jesus quando ele diz assim, vai e procede tu de igual modo, no verso 37. Ou seja, isso faz jus ao nosso nome de cristãos. É o nosso compromisso. Se nós temos o nome de cristão, se você se denomina cristão, você se reconhece como cristão, então, implícito nesse nome estão todos esses princípios, todas essas coisas. O princípio geral do ministério cristão. Aquele que está pronto e disposto para servir ao outro. Sacrifício, alvo e compromisso. Isso faz parte do ministério cristão. Eu quero terminar com uma citação de um autor chamado Kent Hughes. Ele é o autor daquele livro que nós usamos no último estudo. E ele diz assim, em Disciplinas do Homem Cristão. Alargue seu coração, cultive-o, discipline-se para o ministério e estará ampliando sua experiência na dor. Este é um axioma espiritual incontestável. Ninguém que tenha cultivado um coração para o ministério
viveu para contar sobre uma vida de felicidade. Corações reservados, embora a salvo e protegidos, não contribuem para nada. Ninguém se beneficia com visões restritas. Por outro lado, corações que abraçam as disciplinas do ministério, ainda que vulneráveis, são os mais satisfeitos e os que deixam suas marcas no mundo. Essa citação eu achei muito profunda, porque de fato ele faz um corte, uma separação. Literalmente ele faz uma separação. Ou nós vivemos uma vida para servir a nós mesmos, e aí nós vivemos uma vida pequena, uma vida restrita, uma vida em que é o meu coração apenas, ou nós vivemos uma vida em que nós podemos contar essa vida, contribuir com essa vida, quando nós vivemos uma vida para servir no ministério cristão. E aí a consequência disso é que seremos satisfeitos e nós deixaremos as nossas marcas nesse mundo. É com isso que eu quero encerrar esse estudo, essa nossa reflexão de hoje. Alguém queria alguma pergunta, alguma questão que gostaria de perguntar, fazer algum comentário? Por favor, fique livre para você fazer o comentário que você quiser nesse momento, ou alguma pergunta, se desejar. Talvez a primeira pergunta tenha que ser a minha. Se foi possível vocês acompanharem o estudo pelos slides, pela voz, imagem, como é que vocês podem avaliar isso? Eu achei tranquilo, pastor. Os slides foram bem específicos, né? Sim, o áudio estava bom, né? A dicção também estava ótimo. E deu para acompanhar todo o raciocínio. Fui fazendo anotações e fui raciocinando a respeito. Aí esse último slide aí fechou com chave de ouro. Realmente, esse último slide, essa citação de Kent Hughes me deixou com as pernas tremendo. Sim, é porque assim, Coração batendo. eu tenho ainda essa limitação, sabe? Não é um bloqueio, talvez, não sei. Mas de que realmente eu vi a vida dessa forma, que quanto menos relacionamento se eu tiver, melhor para mim, entendeu? Eu não vou ter responsabilidades com o meu próximo. E aí esse estudo foi bem reflexivo nessa parte. É verdade. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário ou pergunta? Só quero dizer que eu estava precisando escutar e aprender isso. Ok. Obrigado, Felipe, pela sua contribuição. Alguém mais? Eu, então, queria fazer uma oração para a gente encerrar esse momento e pedir a bênção do Senhor que a gente possa realmente viver essa vida, tendo bem claro em nossa mente esse ministério cristão e servir ao Senhor dessa maneira. Vamos fazer uma oração. Bruno, você poderia fazer essa oração para nós encerrarmos? Sim, senhor. Vamos orar? Amém, Senhor Deus Pai. Agradecemos, Senhor, por mais uma instrução que o Senhor, Pai, nos concedeu através do pastor Iraldo. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa estar conosco durante esta noite. E que possamos, Pai, fazer jus ao nome de cristão. Que possamos, Pai, servir ao nosso próximo, sempre, Pai, levando em consideração as diferenças. Não levando isso em consideração, mas que possamos, Pai, deixar de lado e deixar de lado
as coisas que nos fazem, Pai, muitas vezes negligenciar, Pai, uma vida que está precisando de amparo, que está precisando, Pai, do Teu Evangelho, Pai. Possamos nos achegar mais às pessoas que necessitam da Tua palavra, Deus, que possamos ser consolos, Pai, através do Teu Evangelho. Que o nome de Jesus venha a ser exaltado e que possamos, Pai, glorificar o Teu nome. Por isso, Pai, oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, todos vocês, viu? Então, bênção aí, tá? Até Valeu, mais. pastor. Até mais. Grande abraço.